Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso Tirei do Texto. E hoje eu trago uma convidada, uma jovem, que eu vou dizer pra vocês que foi uma recomendação da minha esposa, da Michele, que conheceu ela, quer dizer, já conhecia, mas conheceu mais profundamente, né, há um pouco tempo atrás, né, Mari? Uhum. E aí eu disse assim, não, se ela realmente é assim como tu está dizendo, né? E eu não conheço esse outro lado dela, então eu vou fazer questão de levar lá pra gente trocar uma ideia. E aí, Mari, como E estás? aí, Tudo bem? tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Com certeza, Imagina. me aproximei da Michi nesse último Emaús. Foi uma conexão incrível, assim, só coisas de Deus mesmo, né? Aham, pelo que a Mari falou, foi mesmo. Aham. E acho muito, muito legal a tua proposta aqui do Tirei do Texto. Eu acho Obrigado. que é levar o testemunho às pessoas, é a nossa missão, né? É Então, estou verdade. muito grata em estar aqui contigo. Imagina, eu agradeço. Antes de eu pedir pra te apresentar melhor, assim, eu vou dar aqui o anúncio dos nossos apoiadores, né? Sam, cafés e máquinas, máquinas para cortesia, venda de doses e cafés especiais. Maiores informações pelo 53-997 15 205 ou diretamente ali com o pessoal da Sam. Shopping das Baterias, especializado em baterias de carros, motos, veículos utilitários, linha pesada, máquinas agrícolas e energia solar. Telefone 53-3241-5689 ou pelo WhatsApp 997-041818. E lembrando sempre que o Shopping das Baterias faz parte do grupo Batistella. E Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo o que tu precisa. Preço, qualidade e o melhor atendimento. Na Avenida Tupi Silveira 1569. E os telefones é o 53-3311-2735 e o 53-984-265823. Então, Mari, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui, Vamos né? lá. Deixar que tu te apresente aí pro pessoal, pra quem não te conhece, né? Então tá, eu sou a Marina, tenho 27 anos, sou formada em engenharia de produção há 1 ano e 2 meses, 2 meses. Sou católica, catequista na Igreja São Pedro hoje, né? Uhum. Sou a filha mais nova, moro com meus pais e noiva do Maurício. É isso. Ah, o Maurício já esteve aqui conversando com a gente, foi um papo muito legal também. Mari, não, é agora tu falou, né, dos teus pais, e o Bolinho, lembra o Ângelo, Aham, né? O Bolinho, o pai dele foi diácono, né? sim, E foi anos diácono, foi um dos acompanhei o primeiros pai João. acho que foi o primeiro do Rio Grande do Sul, uma coisa assim que ele me falou, primeiro ou segundo do Rio Grande do Sul, e eu mexi com ele, disse assim, como é que é ser filho de padre? E agora eu vou fazer a mesma pergunta pra ti, que o teu pai é diácono, né? Moisés, É, como é que é ser filho de padre? é. Esse filho de padre aí É. me chove bastante, né? Mas é uma alegria imensa, assim, ó, de toda a caminhada que a gente tem, né, junto com a minha avó. Minha avó, mãe do meu Uhum. pai, né, que sempre nos mostrou Jesus por amor, que eu sempre costumo dizer. Então, é uma alegria enorme. Todo mundo que me conhece e sabe a alegria que eu sinto de ver meu pai no altar servindo, Celebrando, aham. né? A tia Liz e do Humberto sempre fala, ai, teus olhos ficam brilhando. É isso, é um orgulho enorme, né? E eu costumo dizer que o diaconato pro meu pai foi a segunda salvação, né? A Uhum. primeira salvação ali foi a gente ter encontrado realmente Jesus após a morte do meu irmão, né? Que eu tenho um irmão Uhum. falecido já Sim. há 15 anos, né? 15 anos já, mano. Aham, faleceu em acidente de carro, uma Uhum. tragédia, mas a gente se reergueu, né? E aí a segunda salvação, hoje é uma alegria enorme, tanto para nossa família quanto a minha mãe, né? Uma harmonia, sabe? Viver totalmente em Cristo, assim, traz uma harmonia para nossa casa. Aham. E uma esperança, né? Ah, verdade. Tá, então vamos começar por aí, então. Tu é catequista hoje, teu pai padre, diácono, né? A gente brinca. Mas como é que começou essa entrada de vocês na igreja? Tu falou da tua avó também. Uhum. Lá no começo, lá, a Mari pequenininha, vocês já frequentavam a igreja, os teus pais? Tinha essa questão da avó? Como é que foi, assim? Sim, a igreja João Batista, bem pertinho daqui onde a gente tá. Sim, A do aquela obelisco, que né? tem o obelisco na Obelisco na frente, né? frente, minha Aham. avó mora ali, mais pra baixo. Ah, tá. Meu pai se criou nessa rua aqui, então sempre foi. Minha avó sempre foi muito atuante na igreja, né? Quando eu me conheci por gente, assim, eu já tava dentro. E eu, com 5 anos da idade, ia na igreja com a minha avó. Como Uhum. ela mora uma quadra da igreja, ela tinha a chave da igreja. Ah, E eu achava aquilo o máximo, né? E aí, sábado era sagrado. É ir pra minha avó, e aí, vamos comigo na catequese? Vamos. 5 anos não podia fazer catequese ainda, né? sim. E aí eu era ajudante da minha avó. Eu achava aquilo assim máximo, escrevia no quadro. Então, e via ela ensinando aquilo e queria entender
Então, eu costumo dizer que a minha avó me mostrou Jesus por amor, né? Me Uhum. apresentou com todo o amor do mundo da maneira mais linda que uma pessoa pode mostrar Jesus, né? E pro meu pai da mesma maneira. Meu pai diz que brincava quando era criança de cerimônia de celebração. Como se ele fosse Como um se ele fosse sacerdote. um sacerdote, ele e os Aham. irmãos, ele tem um irmão de um ano de diferença. E aí ele diz que, então, sempre foi nos mostrado essa parte, né? A igreja católica em si, a gente ir à missa no final de semana. Isso quando era pequena, né? Sim, Então, aham. sempre, 5 anos de idade, direto ali, todo sábado sagrado. Até fazer a minha primeira comunhão, que eu fiz com a minha avó, fiz a Aí tu fez ali catequese o com a quê? minha avó. Com 11, 12 anos? Não, foi antes, foi com 9. Ah, foi tudo bem precoce contigo mesmo. Foi com 9, porque eu já tava ali há muito tempo. E o Sim. meu pai, ele sempre costuma dizer que tinha um medo de eu enjoar, né? Ah, claro, porque começou muito novinha, né? Muito novinha. Uhum. Minha avó queria que eu fizesse a infância missionária. Que Aham. existe, né? Pra essas crianças de menos idade ali, que não fazem primeira comunhão. E eu falava que eu não queria, porque eu queria ficar com ela, né? Sim. Eu queria ficar com ela. E aí, mas eu não enjoei. Eu fiquei o tempo inteiro, claro. Recebi minha primeira Eucaristia com a minha avó, né? Foi uma alegria, assim. Eu vivi todos esses momentos com ela. Eu era a neta, e gostava de ser a neta. Ah, é a neta da Conceição. Sim. Ah, é a neta da Conceição. Adorava. E ela me vestia de Maria. Que Eu era a legal. neta que ela podia fazer tudo que queria, que eu aceitava. Tu deve ter foto, não? Tenho Tudo é 1000 Maria. fotos, Ah. 1000 fotos. Até agora há pouco, né, a cuidadora da minha avó disse que achou um monte de fotos. Eu digo, não, quero todas pra mim. Sim. Algumas eu já tenho lá, ela fazia História, umas né? recordações pra mim, escrevia umas coisas, livrinhos. Eu tenho livros dedicados com a letra da minha avó, sabe? Coisas que ficam no coração da Ah, gente, que né? legal. Então vem daí, e meu pai da mesma maneira. E quantos anos tem a avó? A avó, se eu não me engano, tá com 87, 88. E por aí. mora com vocês, Mari? Não. Não, ela Não? mora com a minha tia. Uhum. Hoje ela tá acamada numa situação de saúde Sim, complicada, ela aham. tá no hospital. Mas tem uns períodos de lucidez, assim, né? Nos reconhece, reza junto. Ah. Então isso sempre carregou. E eu fico muito feliz, assim, de levar, de falar pra ela conseguiu ver, saber que Uhum. meu pai é diácono. Ela conseguiu ver que eu sou E catequista. ela ainda tava lúcida ainda quando tudo isso Lúcida, aconteceu. não pôde ir, com Uhum. certeza. Na minha formatura, ela não pôde ir. Mas ela tava presente no coração, isso com certeza, assim, sabe? Então, ela se alegrou, ela diz... Esses dias, teve um dia que meu pai chegou lá. E aí, eu não sei quem falou, e falou pra ela, assim... Ai, o diácono... O nosso diácono, falou pra ela, né? E ela, assim, nosso não, da comunidade. Então, ela tem uns momentos, assim, né? Aham. E isso nos dá muita alegria, assim. O Bolinho, não sei se chegou a assistir todo o episódio com ele, ele contando que a mãe dele teve Alzheimer, né? E quando ela já tava naquele estado bem, bem, bem crítico, assim, diz que ela começava a cantar, ela gostava muito ela cantava, né, na igreja. É isso, ela era cantora da igreja. E quando ela tava bem no estado crítico, assim, já, quase já, assim, caminhando pra falecer, ela cantava, assim, só que não dá pra te entender o que ela cantava. Como ela não falava mais, ela fazia um som, né? E ele pegava e puxava a música. E aí ela acompanhava, né? Cara, muito legal. Aí eu ainda falei pra eles, pô, as coisas de Deus é impressionante, né? Que é uma coisa que fica que nem tu falou, fica no coração e Com na certeza, memória, né? com certeza. Ah, é fantástico. Tá, e aí, dando continuidade, tá, aí tu fez a primeira comunhão, aí tu seguiu, já virou catequista, não? Não, virar Ah, não, catequista sim, foi bem até depois. porque tu tinha 9 anos também, né? Muito Aí, novinho. eu não cansei, né? Obviamente. Mas já ir entrando na adolescência ali, né? Meu irmão ainda era vivo. Aí ele morava em Porto Alegre com 13 anos. Ele foi pra Porto Alegre morar com meus tios. Uhum. Conseguia fazer técnico, porque aqui em Bagé não tinha nada, né? Qual era a diferença de idade de vocês? 9 anos. 9 anos. 9 anos. E aí, tá, eu segui a vida ali, não fiz mais nada, assim. Aí começou a não ser tão sagrado o sábado ali, né? Eu ia às vezes, não era todos os sábados. Uhum. Aí comecei a viver minha vida, assim, adolescente, né? E aí a gente teve esse período aí, que foi a notícia da morte do meu irmão, né? Uhum. Há 15 anos atrás, eu tinha 12 anos, né? Eu vivi esse trauma, assim, com meus Aham. pais. Mas, claro, a notícia, viver tudo Não, isso, tá né? Uhum. A gente ouvia muito naquela época os acidentes, né? Com jovens. Uhum. Tinha gente próxima de nós que perdeu Sim. filhos. E a gente sempre pensa, né? Não vai acontecer comigo, né? Aham.
E aconteceu, e eu acho que nos faz mais forte, né? Eu tenho muito disso, Deus tem tudo certinho pra nós. Óbvio que não foi ele que quis que isso Exatamente. acontecesse, né? A Deus não gente quer que a tem, gente sofra, né? Mas óbvio que as coisas não, são acontecem, coisas né? da vida, né? Fatalidades, né? Fatalidades. Mas nos fez mais forte, com certeza. Se a gente não soubesse que existia um Cristo lá por amor, né? Na raiz lá da minha avó, a gente não teria conseguido, com certeza. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei muito apegada com a minha mãe, né? Com Claro. certeza. Minha mãe, eu lembro que a minha preocupação naquele dia era a minha mãe, né? Não tem nem como explicar a dor que ela sentiu, né? Todo aquele sofrimento. E eu fiquei muito apegada na minha mãe, assim, né? E aí a gente foi vivendo. Meus pais foram convidados a fazer o... A gente chegou aí até em outras religiões. Conforto, né? Aquela coisa Porque do tipo... devo imaginar, assim, tentar buscar uma, sei lá, uma resposta, um conforto, que nem tu diz, né? Eu me perguntava muito por quê. Eu me perguntava. Isso aí que eu ia perguntar, mas acho que já respondeu. Abalou a fé de vocês. Vocês não perderam, mas abalou essas... A gente já não era, naquele período ali, a gente não era católicos praticantes, que não existe hoje, a gente sabe, né? Mas a gente não ia à igreja sempre. É aquele católico morno ali, entendeu? Que sabia que existia, mas não tava ali. Que não é, né? A gente sabe que não é um católico. Verdade. E hoje eu tenho consciência disso, né? Mas naquela época não. E então, claro, a gente fez missa de sétimo dia, né? O Frei Álvaro foi um grande amigo, assim, do meu pai. Meu pai foi lá conversar com ele. Ele abriu as portas da igreja, porque a gente não ia muito ali, né? Sim. E a gente disse pra ele, a gente quer fazer uma missa de sétimo dia e deu um mês. Podemos colocar foto deles, porque foram dois que morreram no acidente, né? Era o meu irmão e a prima da ex-namorada dele. Eram bem amigos. E aí, jovens, né? Toda a família ali junto. E aí, o Frei nos apoiou muito, 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 muito. Então, a gente fazia, né? Esses rituais, assim. Mas, ao longo do tempo, as coisas foram nos direcionando, né? Eu e meu pai, muito mais, né? Começou aquela coisa, a gente foi centro espírita, essas coisas assim. Mas o que a gente acreditava não batia, né? Sim. Aquela coisa que vinha lá não batia. Eu e meu pai, a gente não faz sentido. E aí, eu ficava muito presa ao passado, sabe? À morte, literalmente. Porque não tinha um conforto, assim, de tipo... hoje a gente sabe, né? Tem a vida eterna, tá junto a Deus. Ponto. Tá na salvação. Não. Eu ficava remoendo, e como tá, e como é. E meu irmão vinha falar em sonhos comigo, porque pra mim aquilo era muito, né? Então, foi um período bem sofrido, assim, que eu vivia a morte. Aí, quando a gente encontrou um casal muito, muito, muito querido nosso, que é o tio Vida, a tia Vida, não sei se você conhece. Tereza, Jorge. Eu conheço eles de nome, assim, já me falaram neles, assim. Eles, assim, hoje são nossa família. Há quase 15 anos também, né? Foi logo depois da morte do meu irmão. Eles são pais de um amigo do meu irmão. Só que a gente não tinha relação, mas foi um período muito curto, né? Sim, E meu irmão vinha pra Bagé fazer festa, a gente conhecia o Jorginho. E aí, lá numa ida do meu pai em Porto Alegre pra buscar as coisas do meu irmão, ele tava com o Jorginho no ônibus, sentou do lado dele. Do Jorginho. Sem se conhecer. Não, teu pai já conhecia o menino. Jorginho. Tá. O filho deles, desse casal, né? Só que aí, né, foi Deus, assim, sabe? Começaram a conversar e falavam do mano, né? E aí falavam dos pais dele. E aí, meu pai, não, mas eu acho que eu fui colega. As coisas de São Pedro aqui, da época. Fui colega da tua mãe, nanana. A gente começou a se aproximar, né? Se aproximou, eles foram nesse período aí em algum centro espírita com a gente. Mas aí eles foram fazer o boda de Caná juntos. Os teus pais com os pais dele. A gente começou uma amizade, assim, ó. Foi o que a gente tava precisando naquele momento, sabe? A gente fazia oração juntos. Tinha todo dia da semana, quinta-feira. Era nós. O Jorginho não tava na cidade, mas era eu, a Joyce, que é hoje minha melhor amiga, filha deles também, tem mais ou menos a minha idade. E os pais dela e os meus pais. Era uma coisa família, assim, numa mesa, assim. Vocês se reuniam e faziam orações. E rezávamos. Rezávamos. Era a oração, a gente aprendeu a rezar junto, a pedir coisas juntos. Aquilo nos fortaleceu horrores, assim. E eu sempre digo que eu cito eles meu testemunho, porque eles foram de extrema importância, sabe? Nos deram um alicerce. Aí eles fizeram bodas junto. Isso eu nem lembro quando foi, acho que foi 2012, talvez. Aí meus pais fizeram e eu vi aquela alegria, né? Fui receber eles na missa e eu digo, o que é isso? Claro, aí até então tu não tinha participado de nenhum movimento ainda. Nada. Foi a primeira experiência, foi com meus pais.
E aí meu Deus, Mas né? que é Tão isso? transformados, felizes. A gente viveu um momento E muito talvez. triste. E talvez uma maneira que tu há muitos anos não via os Não teus pais. via, não Uhum. via, não tinha aquela alegria. O Espírito Santo, assim, sabe? Que Sim, a gente sabe aham. que vê nessas missas, né? Aham. Lá na Conceição. E aí eu digo, poxa vida, que bom, né? Quero saber o que é isso. Quero Quero saber, conhecer. quero conhecer. Aí a Joyce tinha feito o Nazaré. Ela me convidou pra fazer. Só que daí eu tinha uma festa de 15 anos na época e não fui fazer o Nazaré no final de semana. O Eu mundo digo, batendo o na mundo porta. bateu na porta. Eu digo, ai, não vou dessa vez, mas no próximo eu vou. Aí fui no próximo. Lá dentro foi uma virada de chave. O Nazaré foi o que me trouxe, assim. Parecia que eu tava Uhum. vendo Jesus na minha frente dizendo assim, Marina, eu só tava te esperando. Eu te esperei aqui o tempo inteiro. Eu tava aqui. Eu tava aqui. Eu te carreguei. Tudo isso que tu sentiu é porque eu tava aqui. Foi num momento lá que realmente, assim, ó, estavam falando dele Aham. e parecia que eu tava sozinha na sala, assim, sabe? E que eu me conectei. E que ali eu entendi que tudo que eu vivi, e aí esse porquê que eu me perguntava muito, não existia um porquê, e sim um pra quê, Uhum. né? E eu falo muito isso no meu testemunho, quem conhece sabe, né? Porque eu senti ali que era pra eu falar, pra eu ajudar outras pessoas, pra eu seguir na missão de Jesus, né? Que se Jesus Uhum. sofreu tanto e hoje ajuda muita gente, era essa a minha missão, sabe? Aham. E eu vi aquelas pessoas falando sobre Jesus e não sei o que, não sei o que, com uma alegria, uma vontade, meu Deus, né? E eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito quieta. E hoje eu falo para as pessoas e eles não acreditam, Ah. porque hoje eu sou muito falante, né? Em tudo que é a área da minha vida, assim, graças a Deus, que é uma coisa que eu rezei muito, assim, sabe? E o Nazaré e os movimentos me deram muito isso. O desenvolvimento da fala, né? Sim. O eu estar aqui hoje, não ter vergonha nenhuma. Aham. E isso me ajudou até na minha faculdade. Eu tinha muito medo de apresentar um TCC, né? E eu fui lá, ano passado, tirei 10 no TCC, na engenharia. Por Tu vê quê? só. Porque a base da igreja me deu, né? Porque eu consegui falar, falando de Jesus, depois o resto tudo tu fala, Não, né? aí fala qualquer coisa, né? Então isso me deu muita base, sabe? E ali foi minha virada de chave. Eu entendi qual era a minha missão. E eu vou morrer com essa missão, se Deus quiser. Se Deus quiser, Vou se Deus quiser. seguir a vida aí, falando, falando, falando. Então, toda oportunidade de falar sobre Jesus, eu tô lá. E aí, coisa boa, eu falo a mesma coisa. Cara, chamou pra falar de Jesus, testemunho alguma coisa, cara, conta comigo. Aonde quiser eu vou. E tu sabe que essa coisa da gente falar em público na igreja, nos movimentos, realmente dá uma bagagem. Eu, sei lá, Não. eu fiz Emaús há uns 20, sei lá, 25, 26 anos atrás. O Eduardo de hoje não estaria, de 26 anos atrás, não estaria aqui. Mesmo sendo Aham. bem, sempre fui bem extrovertido, assim, brincalhão e coisa, mas tímido, né? Pra esse tipo de coisa, assim, de público e coisa. Mas o Emaús, né, a partir do primeiro momento que eu dei um sim ali pra dar uma palestra, foi o que começou a me desenvolver. Ah, levou Exatamente. 25 anos, né? Até eu chegar na frente das Ah, câmeras. Mas é um processo, é um né? É um processo. processo. Depois que vai, É, vai embora. é Tá, aí verdade. tu fez o Nazaré, então, pelo que eu fiz as contas aqui, mais ou menos com uns 15 anos. Acho que tinha 16. 16, tá? Uhum, Aí dos 12 aos 16, tu viveu essa dúvida, assim, né? uhum. Tá, e depois, aí tu fez Nazaré, seguiu participando, e aí veio o Emaús, Segui provavelmente. participando. Era muito atuante nos grupos. Naquela época a gente podia ter 2 grupos. Eu ia em Uhum, 2 grupos na semana, imagina. né? Conheci muita gente legal, tinha muitos irmãos. Porque eu sempre, depois que meu irmão faleceu, eu sempre fui grudada em uma pessoa, né? Uhum, Eu tinha ele o tempo inteiro, né? A gente era muito, muito, muito próximo. E eu sempre tive as amizades me fortaleceram muito, assim. E nesse período também, né, vieram as amizades em Cristo, aham, né? Então, eu participei de vários grupos. Hoje tenho um grupo como adulta monitora. do Ainda não saí Nazaré. do Nazaré. Eu já tô há 10 anos no Nazaré. Acho que foi em 2014 que eu fiz o curso. Essas datas eu sou péssima, mas Sim. eu acredito que foi isso. Mas nesse meio tempo, depois do Nazaré, o meu pai fez o Emaús. Meu pai fez Emaús. Eu Depois que lembro. ele tinha feito o Caná, Uhum, ele foi convidado por um amigo, né? Vamos fazer, vamos fazer. E eu fui lá, né, receber ele.
E pra ele foi muito importante porque matou aquela saudade, né? Sim, claro, no meio da galera Da ali, né? Da gurizada, gurizada. do Aham. filho homem, né? Uhum. E tem, né? Esse vazio sempre vai ter. E eu fiquei muito feliz de ver ele lá. Eu tenho, né? Não que eu não digo, minha mãe fica brava comigo. Mas eu tenho uma afinidade maior com meu pai. Eu acho que as filhas mulheres têm, né, com o pai, Tem, eu sei. né? Eu tenho duas. E o meu irmão era com a minha mãe. Sim, Não que eu não ame minha é. mãe, com Aham. certeza, sempre me preocupo muito com ela. Mas meu pai é, né? E aí eu vendo ele nessas coisas, eu sempre fico com o olhinho brilhando, né? Então aquele momento foi muito importante pra mim. Aí que eu conheci, comecei a ir mais em missas de Emaús, tudo mais, né? Muitas pessoas do Nazaré eram de Emaús, Sim. Aham. né? As pessoas ajudavam a trabalhar ali e tal. E aí eu fui indo, aí eu digo, bom, próximo passo é Emaús, né? Pra Sim, não fortalecer a tinha como minha fé. escapar. Fortalecer minha fé, seguir a minha caminhada, né? Eu fui pra Emaús assim, meu testemunho é esse. Aham. Fui pra Emaús, acho que foi em 2016, fiz o curso, em 19, maio, 19, 20 anos. 19, 19, 20. 19 anos. Bem novinha. Bem É, tem muita novinha. gente que faz na tua idade e... Ah, se eu acho que se eu disser que é por falta de maturidade, eu acho que você tá sendo bem... Bem... Mas tem muita gente que faz com Hoje em 19, 20 e dia, eu acho não... que até que não é muito É, bom. porque muito... Mas é que muita gente hoje tá vindo do Nazaré, né? É. E isso aí dá uma base muito Ah, não, o forte, muito segmento da forte. caminhada é. Mas antigamente, sim, quando o Nazaré... Não tinha o Nazaré aqui, que teve um gap ali, né? Teve um intervalo que ficou sem. Teve. Aham. E depois, assim, a galera que fazia de 19, 20 anos, assim... Tanto que no meu curso, eu fiz com 21, só tem eu e outro que seguiram até hoje. É. Claro, não sei dos outros se deve estar em outro lugar, fazendo algum trabalho em outra comunidade e tal, mas no movimento só tem eu e Piti. No meu Ah, curso, eu tive essa sorte de fazer com Piti. sim, pois é. É. Hoje meu pai não participa mais, né? Mas participou Uhum. muito tempo. Bom, ele era do grupo do Maurício, né? Os dois eram do mesmo Sim, grupo, sim. Aham. né? E aí depois, né, ele ficou, enquanto eu participava, ele participou um pouco também. Mas depois foi seguindo outros caminhos, assim, né? Outros chamados. E tanto que quando ele começou a ser ministro também era o Cristiano, Sim, o Tiano. o Aham. Tiano e o Luan. Sim. Convidaram eles, fizeram juntos ali na São Pedro, né? Uhum. Acho que era o Padre Júnior na época, ali na São Era o Pedro. Padre Júnior, era o Padre Júnior. Aham. Aham. E aí ficaram um tempo ali, convidaram meu pai. Aí meu pai começou a ser ministro, né? Atuar, gostou muito aqui de atuar na comunidade, ajudava. Conseguia levar a Eucaristia pra minha avó, porque a minha avó não Uhum. podia ir mais. E aí começou, né? E aí, então, essa caminhada começou juntos, né? Em família. E Sim. hoje segue até então, assim. Tá, e a tua mãe? A tua mãe, ela fez o Caná e depois não fez mais Emaús, coisa assim? Não, minha mãe ainda não fez Emaús. Acho que talvez tenha um pouquinho de vontade, mas ainda não tá Sim. totalmente, assim. Aham. A minha mãe, ela tem uma fé enorme, com certeza. Pra mim, a oração mais poderosa é a dela, Uhum. né? Que é aquela coisa, É né? quem Tu fica nos pede... bastidores de joelhinho, né? Sempre é a mãe, não Exatamente. adianta. É. Exatamente. Minha mãe, ela ajuda as pessoas de uma maneira muito bonita e muito reservada, sabe? Uhum. Porque é o dom de cada pessoa, Sim, né? é. Eu e meu pai, a gente já tem essa presença maior e vai e faz. Mas a minha mãe já é mais daquela reservada oração, né? Não, eu vou ficar aqui, eu rezo por vocês, né? Aham. Então, o dia que eu preciso, mãe, faz uma oraçãozinha aí que eu tô precisando. É. Eu tenho certeza que vai me ajudar. Então, minha mãe é mais disso. Claro, ela vai à missa com a gente, né? Mas ela não é o estilo dela estar Sim, presente, aham. né, nessas coisas. Acho que a missão dela é outra. É, é isso aí que tem que dizer. Cada um tem um estilo, um dom, um talento que Deus vai colocando, né? Cara, um é Sim, pra oração, tu já é exatamente. mais pra frente, teu pai já é mais pela comunidade, Uhum. né? Então, se for pegar o exemplo de vocês, da família de É, vocês, cada um tem o seu papel ali. com certeza. Tá, e aí vamos entrar tu deixou a brecha pra mim, Ordem né? cronológica. Não, aí tu deixou a brecha pra mim. Aí o teu pai e o Maurício Ah, eram do mesmo sim. grupo. E como é que foi Sim. esse enrosco aí do Maurício? Aí tu conheceu o Maurício através do grupo? Já conhecia? Como é que foi? Foi assim, meu pai começou a sair ali com o pessoal do grupo e tal. Tá, daí conheci. Aí eu digo, o Maurício é o que vai no Nazaré lá também, que vai no Ah, Eterna, claro. né, e tal. Uhum. Via ele, assim, né, só de vista. Tá, ele começou a ir lá, teve uma festiva lá em casa, conheci os guris, mas bem assim, só de vista, Sim. né.
Mas, mas depois, o match, assim, digamos, foi numa fala minha no Nazaré. A gente já tava, assim, se conhecendo, né? Tipo, de conviver, né? Convivendo Aham. bastante, né? Com as coisas dos movimentos. Aí eu lá tava falando sobre o cara, né? Aham. E aí eu olhei pra ele, eu tava meio que me perdi numa fala ali, quando eu falei que Pedro, sobre essa pedra, constituirei uma igreja, e eu me perdi, aí eu olhei pra ele e ele me deu a palavra, sabe? Ele tava lá no Aham. fundo da sala de palestras, e aí e ele também deu essa guria Ah, aí, foi um tim. que foi a primeira vez que eu falei, primeira palestra, e eu já Uhum. cheguei falando Ah, sobre sim. Jesus, né? Aham. Porque me deram, eu fui lá, com aquela coisinha, não, eu acho que eu quero fazer isso aqui. Não, tu vai fazer isso aqui, porque tu tem a capacidade. Sempre, em toda a minha vida, Jesus me dá um. Eu sinto que ele fala comigo assim, tipo, não, Uhum. Marina, é pra ti. A bucha é tua. Tudo bem, vamos lá. Resolve. Eu sempre falo pra ele, não, É. tô pronta, né? Tô aqui. Então foi nesse momento assim que a gente começou, daí a gente começou a sair, daí eu era muito amiga sou ainda, da Fernanda Borbi, Sim, muito aham. mais da Fernanda porque ela era do meu grupo começou a ser do meu grupo do Do Nazaré, Nazaré. e depois do Emaús, naquela época, daí eu ia muito na casa dela, e ela era amiga dele, e aí começamos a sair junto. E foi indo, Foi indo, foi indo, e foi foi indo. indo desde então, aí a gente ficou e depois nunca mais se separou. Basicamente isso. Ah, já tem 7 anos. 7 anos, 7 fizemos anos. 7 anos esse ano. É, ele teve aqui, aí a gente conversou sobre um pouco. A gente conversou bem pouco sobre isso, assim, né? Dessa questão. Mas a coisa que me chamou a atenção, que até a gente meio que falou antes aqui dos bastidores, foi a questão de que hoje ele. Ah, já tem uma independência, assim, né? Tipo, financeira, que ele tá estudando e tal, pra concurso, enfim. Mas que hoje ele já mora sozinho, né? E tu ainda mora com teus pais. Uhum. Vendo a realidade do mundo hoje, tá? Do mundo, da juventude, de que onde um vai morar sozinho, já a namorada, o namorado já vão morar juntos, né? Uhum. Como é que vocês vivem, assim, essa realidade? Porque vocês são cristãos, participam da Igreja Católica, participam de movimentos, mas vocês também estão no mundo, tá? Vocês vivem com jovens cristãos e com jovens nem tão cristãos, ou com jovens que acham que existe uma terceira via. Eu sempre falo, né? Uhum. Como é que é pra vocês, assim, pra ti especificamente, né? Tem, assim, aquela pressãozinha de... Ah, porque o Maurício mora sozinho, por que você não foi morar com ele? Sei lá, enfim, né? Por que vocês já não juntam os planos e vão morar junto? Esse tipo de comentário, assim, não. Existe das pessoas que não nos conhecem muito bem. Uhum. Tipo, os amigos do meio já sabem qual é a nossa. Por exemplo, no trabalho. Sim, Meus aham. amigos do trabalho ali. Ah, vocês moram junto? Não. Não moramos. Ah, por quê? Não sei o quê, né? Não. Aí a gente explica, né? Aí as pessoas ficam assim, É um espantadas, choque, né? né? Deve ser um choque, né? Ah, eu digo, não, a gente escolheu, né? Hoje Uhum. na nossa religião a gente entende que é necessário, né? Um pouquinho menos pecadores seremos, né? Então, é uma escolha. Eu acho que o Maurício sempre teve isso. No início do nosso namoro, eu tinha 20 anos Uhum. e ele tinha 22. E eu sempre fui, como eu falei, né? Sempre tive uma pessoa muito grudada a mim. Então, eu sempre fui muito independente das amigas, amigos. E aí, comecei a namorar com o Maurício e ele era a pessoa que eu tinha que estar grudado 100% do Aham. tempo. E aí, e claro, quando eu comecei com ele, ele já tinha um trabalho, ele já tinha se formado. E eu tava na faculdade ainda. Então sempre teve uma diferença, sabe? Aham. E aí eu sempre quis. Não fazia nada da vida, né? Só estudava, morava Sim, com meus pais. E por que a gente não pode ficar o tempo inteiro junto, né? claro. Então tinha essas coisas. E o Maurício sempre foi muito, muito pé no chão, assim. E isso, a gente já tinha feito Emaús, né? E mesmo eu já tendo feito Emaús, via lá tudo que a gente vive, né? Tudo que a gente entende que tem que ser feito através da nossa religião ali. E bate a chavinha ali. Uhum. Mas ainda não tinha caído a chave pra mim, sabe? Da vida real. Sim, aham. Claro, tava começando o namoro ali com o Maurício e tal. E aí ele sempre me disse: Não, Marina, respira aí, né? A Dá uma gente. segurada. Dá uma segurada, a gente tem que viver uma coisa depois da outra. Então ele sempre me trouxe, ele sempre foi muito maduro. Uhum. E aí eu fui conseguindo amadurecer junto com ele, assim, ó, em tudo. Tudo, tudo, tudo. Nesses 7 anos eu tava na faculdade e tal, ele foi o que me guiou mais no caminho. Claro, sempre tive o apoio dos meus pais. Uhum. Mas, tipo, antes do Maurício, eu vivi um ano inteiro da faculdade só de festa, né? Sim, Tava. tava na E, flor da idade. meu pai muito preocupado.
Meu pai também era festeiro quando Ah, é? adolescente. Sim. Aí ele tinha uma preocupação, assim, será que a Marina Claro. vai pender pro mesmo lado? Mas tá, normal, né? Mas mesmo assim, sempre fui nas coisas da igreja e tal, Uhum. né? Aquela coisa, ia de virada na missa e tal. Os compromissos Os tu cumpria compromissos, certinho. não, ia tudo bem. E era todo mundo do mesmo meio, né? É aquela Claro. coisa, jovem tá na missa, mas ele vai pra Pra festa. festa e tal, Uhum. né? Mas aí o Maurício me deu esse pé no chão da vida, Aham. assim, sabe? E me orientou muito, muito, muito mesmo. Então ele sempre deixou muito claro. E eu fui entendendo com ele, claro, e entendendo junto à nossa religião também. Claro. Eu Aham. digo, não, Aham. então, Maurício, tá certo. A gente precisa esperar, a gente precisa fazer tudo certinho. Claro, sempre teve, né? Ele foi morar sozinho um bom tempo depois, acho que 5 anos depois que a gente já tava Uhum. namorando, né? E tá, já veio aquela coisa, Sim, né? tá. Vai ser agora. Mas eu brinco com ele, né? Hum. Toca o interfone lá no apartamento dele e pergunta: entrega ou visita? Eu falo, é visita. Ah. Então eu sou visita no apartamento dele, Sim, né? aham. Claro, claro. Não, a gente tá tudo certinho, a gente. Durante o namoro, né? Uhum. Não, namorado, eu vou lá, sou visita. E sou bem visita mesmo, bem sentadinha. Bem comportado. Bem comportada. Coisa dele. Então a gente tem esse discernimento, assim, né? Que as coisas. E pra mim faz muito bem. Uhum. Que lá naquela época, com 20 anos de idade, se o Maurício não tivesse um pé no chão, assim. E claro, meu pai também não deixaria, né? Sim, Mas se eu aham. tivesse outra vivência, outra família, eu teria ido morar junto, Com certeza. Que é o né? que a maioria faz, né? Claro, é É o o que que a a maioria maioria faz. faz. É É. confortável, Uhum. né? É tranquilo, vamos juntar os trapinhos ali. Então, essa vivência agora nossa, né, do namoro, agora a gente entrou no noivado, tá sendo uma experiência muito boa, assim, de crescimento, né? Uma coisa depois da outra, vamos construindo juntos, né? Mas ao mesmo tempo é muito dolorido. Sim. Eu passei por isso, eu sei como é que Muito é. dolorido. Uhum. Claro, o Maurício não fala muito, assim, né? E pra ele é um pouco mais tranquilo, acredito, porque ele já tem uma casa, né? Claro. Aham. Já tem a vida dele ali, já tem a rotina. E eu não. Moro com meus pais, né? Tenho a minha rotina de trabalho, né? Mas é muito complicado. Aquela coisa de vamos uma vez, sabe? Sim. E Mas depois quando vocês tiverem sacramento, tu vai, tu vai ter essa história, né? Tu vai ver como é legal tu viver cada momento, assim, uhum, curtir cada momento, sabe? Claro, eu e a Michelle, a gente foi um pouquinho mais rápido, porque eu já era pra ter saído da casa há muito tempo, né? uhum. Só que eu conheci a Misha um pouco mais tarde, né? A Misha tinha acho que 20. Acho que 25, 26. Eu tinha acho que 30 e pouco, acho que 32. Mas foi assim, foi 2 anos e meio, né? Uhum. A gente começou, a gente já queria. E a gente tinha essa questão também, né? De cada um morar com. Eu morava com a mãe, porque nós Sim. tínhamos perdido o pai, né? Aí eu fiquei sozinho morando com a mãe. Minha irmã já tinha casado, meu irmão tinha ido embora. E aí. E aí a gente ficou, mas aí quando a gente bateu assim, não, vamos lá. Um dia a gente convida ela aqui, a gente dá o nosso É. testemunho aqui. Tá, aí o noivado de vocês foi bem atípico também, né? Ah, foi. Foi. O pedido. Aham, aí veio essa pressão, né? Sempre teve aquela coisa, tá? Depois que o Maurício começou a morar sozinho, o pessoal meio que falava, tá, e aí, quando é que vai ser o Aham. casamento? Aí veio isso, né? Quando é que Imagina. vai ser o casamento? E Maurício, não, Marina tem que se formar primeiro. Ok, eu também achava, né? Uhum. Era uma mera estudante ali, Sim. né? Precisava de uma formação. E eu digo, não, depois da formatura a gente vê, a gente conversa, né? Tá. Aí chegou a tal formatura, né? Quase 7 anos de estudo aí numa engenharia pegada, Puxado. puxada, muitas noites de choro. Ah, aí eu me formei. E aí todo mundo, será que vai vir o pedido na formatura, né? E será que ele Ah, não, criou aquela não vai. expectativa. Não, todo mundo falava. E ele, não, na formatura não vai ser porque é o momento dela. E eu fiz com a Inaê, minha formatura, né? Aham. E eu digo, tá, não vai ser, né? Tá, mas aí, de formatura, ele me deu uma viagem pra gente ir junto, pra Gramado. Uhum. E aí, tá, arrumei minhas férias pra ir e tal. Eu tinha uma pequena esperança, né? Vai ser E aí agora. eu digo, Ah, será que vai ser em Gramado, Gramado que né? ele vai me pedir? Romântico. Bah, por mim, tanto faz, né? Se é clichê, se não é. Sim, O não tô nem negócio aí. é pedir. E aí, tá, né? Fui com uma pequena esperança. E a minha mãe falava assim, não fica com essa esperança, né? Não Depois cria tu vai... expectativa. Não cria uma expectativa. Ah, mas aí eu fui, né? Fomos lá, passou. Tranquilo, fui lá, tipo, a gente não fez todos os passeios que a gente queria porque tava chovendo, né? O pobre é brabo, Ah, né? não, é.
A Eu mentira, a gente foi, era um calor. E aí tava tudo ruim, aí a gente conseguiu ver umas coisas lá. A gente passeou e tal, foi num restaurante e tal. Tá, não, eu nunca veio pedido, né? Eu digo, tá, então tá, não vai ser agora, vai ser em outro momento, né? Tá. Aí a gente tinha marcado pra ir, já tinha pago tudo, o show do Tardezinha em Porto Alegre. Aham. E aí já tava tudo certo, a gente vai viajar e vai voltar pra ficar em Porto Alegre, na Joyce, né? Minha amiga que mora lá. Sim. Tal, ok. Aí tá, saindo de Gramado, tava uma chuva horrorosa. Aquelas chuvas lá da serra, né? Aham. Comecei a entrar em pânico que a gente não ia sair daquela cidade. Ai, um horror, assim, ó. Tá, mas deu tudo certo nossa viagem. E a gente foi pro Tardezinha. Aí conversa vai, conversa vem. A gente lá, muito bom aquele show, assim, uma coisa muito... uma nostalgia, assim. Meu irmão adorava pagode também, Aham. sabe? Tudo. E aí tem uma música que é a nossa música, do Tiaguinho. Aham. E aí, nessa coisa, assim, a gente conversando, ele, pois é, né? Eu falei, nossa música, ele... Aí a gente entrou nesse assunto, assim, e ele falou, pois é, tava esperando o momento certo, né? E aí eu falei pra ele, assim, não existe momento certo, né? Pra mim, sabe que... Eu sempre falei pra ele, né? Não precisa de muitas coisas, não precisa de presente caro. É o momento. O guri se ajoelhou. Não seja por isso. Se ajoelhou. E tava as minhas amigas ali. Todo mundo começou a gritar. E aí todo mundo começou assim, é sério? É sério? E aí eu assim, eu não sei. Não sei, é sério. Se ajoelhou ali, aí era o anel que eu tinha de formatura e foi isso, não sei o quê. Foi muito especial. Tá, ele não tinha levado a aliança, Não né? tinha. Não Ah, tava pelas fotos eu achei que ele planejado. tinha levado a aliança. Não, esse aqui eu dei meu da formatura. Aham. E tu tem um anel aí? Eu digo, tenho. Eu tiro que dá. Foi uma história assim, ó, pra ficar marcada mesmo, né? E aí as gurias começaram a gritar e tal, aquela coisa. E foi. E ele empolgadíssimo. Postou Aham. foto, estamos noivos. E eu não tinha caído a ficha. Eu digo, Maurício, tá falando sério? Será que é mesmo? Fiquei nessa dúvida, né? Aham. Uma coisa inesperada, mas foi bonito, sabe? Uhum. Assim, foi espontâneo. Tinha que ser, né? E aí, e meu pai, que não sabia de nada. Nossa senhora. Aí, ele postou no Instagram. Meu pai não Aham. tem Instagram, né? Sim. Tal. E aí, a gente tem um grupo da família com a mãe, com a sogra, com o sogro. E aí, minha mãe começou... Noivos? E não sei o quê. E meu pai assim, não estou sabendo de nada. Não tenho redes sociais. E eu, meu Deus do céu. Bom, depois você vê com teu sogro lá, né? Mas era aquela coisa de realmente saber, né? Eu cheguei em casa, meu pai, a primeira coisa que a gente sempre foi muito confidente um do outro, né? E eu digo, não, pai, é sério, ele é sério. Eu digo, sim, é sério. Ah, então tá. Ele queria saber Quebrou o de gelo, mim. claro. Ele queria saber de mim. Claro. Aí depois ele fez um jantar oficial, daí me deu um anelzinho, né? Foi com a nossa família. E meu pai nos deu a bênção dos noivos. Ah, teu pai já era diácono. Não Ainda era, não? mas como ministro ele podia... Ah, ministro, claro. Nossa, Ainda não que era. legal. Aí cara, ele que tinha legal. lá o caderninho das bênçãos e dizia assim, olha, eu tenho como dar essa bênção pra vocês, se vocês querem. E eu, claro, né? Um momento muito bonito, assim, em família, sabe? Aí se concretizou, é realmente. Ah, e pra gente que acredita, assim, né, que a gente vive, né, a igreja, é muito legal essas coisas, assim, tipo, o pai e a mãe ter essas coisas. Quando a gente foi casar, eu falei pro Ralph que eu queria a missa. Ah, eu quero a missa no meu casamento. Aí o Frei Auro nos chamou lá, né. E quem sabe vocês não fazem a gente faz a celebração normal, né, a cerimônia ali do matrimônio, e aí vocês comungam, só vocês. Os convidados são só vocês. Aí eu muito contrariado, assim, não, tá, pode ser. Brabão, né? Queria missa, não tinha nem noção do tempo que levava, tudo, que era Sim. demorado, né? E aí no dia, quando a gente foi ali, na hora ali que a gente, depois que a gente colocou as alianças e tudo, ele chama o meu sogro e a minha sogra, que eram ministros, pra nos dar a Eucaristia. Do nada, assim, ó. Não tava nada combinado. A gente ajoelhou já, pronto pra comunhar, ele chamou. E pra comungar, ele chamou. E são coisas muito legais que ficam. Tem as fotos lá, né? E aí é uma muito coisa que fica especial. eternizada, né? A foto impressa a gente tem hoje a tecnologia de fazer quantas fotos quiser, mas a foto impressa ali é fantástico, né? É muito Tu especial. ter ali, esse. porque tu poder tocar e ver, né? É, viver isso em família, né? Uhum, A família isso sabe a aí, importância é. que isso é pra nós, né? É muito especial. É realmente Jesus ali nos abençoando. É né? verdade. E é a comunidade, né? A família que Cristo pede, né? É verdade. Tá, mas como é que foi a gente pulou essa parte.
como é que foi a reação do teu pai quando ele Soube. soube que tu tava namorando o Foi. cara que era do jovem do grupo dele? Aham. Foi tranquilo. Meu pai sempre tava sempre. Meu pai sempre foi um passo à frente de mim. Uhum. Sempre. Ele sempre sabia de tudo antes de mim, até, eu acho. E tem uma história muito engraçada, assim, da minha sogra. Que daí depois chego no meu pai e falo da minha sogra primeiro. Tá. Porque a tia Rita, ela era do meu grupo. Ela é ainda, né? Do meu grupo de Emaús. Tá. Mesma coisa que o Maurício Uhum. e o meu pai. E aí, ela meio que. Já era. Já Quando tu começou a era. Já namorar o Maurício, já era, era. já era. O primeiro curso que eu trabalhei da Emaús, a gente trabalhou juntas. E a gente tava num determinado momento lá. E ela assim, ai, eu queria uma nora que nem a Marina. Eu olhei pra ela, assim, nem tinha ideia ainda, né? Aham. E aí eu, tá, né? Tá, ok. Aí depois veio quando eu dei a notícia pra ela e tal, porque ela sabe, ela ficou tão feliz. Então a minha sogra meio que desejou, sabe? Isso é tão Aham. bonito. Tão bonito porque a gente vê pessoas que têm relação ruins com sogras e Exatamente. tal, né? Aham. E eu com a minha sogra é totalmente isso, sabe? Eu acho que é por isso dela ter desejado a gente, sabe? Da gente ter Aham. ter conectado antes, né? E eu acho que o Maurício, meu pai também, claro Foi a que não mesma foi coisa. exposto, né? Uhum. Mas eu acho que é a mesma coisa, porque meu pai, quando eu falei, olha, tô conhecendo um menino e tal, é assim e tal, ele, parece que ele deu um alívio, assim, porque ele Aham. sabia da onde vinha. Olha aquela coisa de pai, né? Sim, aham. Tem uma família boa, né? Tem uma história legal. É da igreja, comprometido com as coisas da igreja, respeitoso. Então ele sabia todo o histórico do Maurício sem eu Claro. saber, já, né? Então, aquilo eu acho que deu um alívio pra ele. Bom, minha filha tá em boas mãos, Sim, né? tá se Ficou encaminhando bem. tranquilo, porque se fosse uma pessoa que ele não conhecesse, ele ia me encher de pergunta, a pessoa e tal, né? Então foi um pouco mais fácil pra nós dois, Uhum. né? Então acho que é dessa mesma maneira, assim, dos dois. É, a preocupação que a gente tem hoje com as gurias, né? Quando chegar nessa fase, assim, de namoro, né? É De verdade. que... Mas tu sabe que... Acho que eu falei pro... não lembro pra quem eu falei. Não sei se foi pro Maurício, pra quem eu falei. Que a gente tem essa preocupação, né? Quando a Mariana... Quando a Michelle engravidou da Maria, a gente tinha essa preocupação. Quando a gente ficou sabendo que era menina, né? Aí a cabeça do pai já vai lá na frente, né? Com 15 anos já, né? É. Como é que vai ser o mundo? Se o mundo já tá ruim agora, imagina lá na frente, não sei o quê. Aí vendo os guris que estão vindo aqui, tipo, veio o Joca, veio o Diego, né? Essa gurizada, assim. E tu vendo o comprometimento daqueles guris Uhum. com igreja, com fé, com os princípios. Eu falei pra alguém, eu disse assim, cara, hoje eu tenho mais esperança, assim, no mundo, no futuro namorado das minhas filhas, Exatamente. por causa de vocês, por causa da É. gurizada, assim, Esse é entendeu? o caminho, né? É. Se a gente viver o tempo inteiro, assim, né? Nossa vida é rodeada por pessoas da igreja, Uhum. né? E não, e a gente vive uma vida tranquila, a gente festeja, a gente faz tudo, Sim, né? aham. A gente vai à festa. E os guris que estão nas festas hoje em dia é o pessoal do Nazaré, o pessoal da Eterna. Uhum. Então, ainda mais na cidade que a gente vive hoje, que é pequena, né? É, Tem essa facilidade exatamente. de conhecer as pessoas. Uhum. Diferente de uma Porto Alegre da vida, né? Daí já é um pouco mais fundo o buraco, É, porque né? aqui, por exemplo, assim, ó, não quer dizer que quem esteja dentro da igreja ou nos movimentos sejam imunes a fazer caca, né? Claro que não, A gente claro que sabe que não. tem, infelizmente tem, e a gente tenta puxar a orelha, fazer a É, nossa parte, né? De puxar a orelha. Mas, tu conhece, é, sabe quem realmente vive aquilo ali e quem não isso. vive, quem tá ali só pra brincar, né? É, Nesse sentido, exatamente. assim, a gente vê. Exatamente. Vai ter sempre alguém pra te dizer assim, bah, o fulaninho, a fulaninha fizeram isso, isso, isso. Eles pensam que a gente não sabe, mas a gente Ah, sabe. não. Eu aprendi isso muito com meu pai. É, a gente Sempre um sabe. passo à frente. Pior que é, a gente sabe, não adianta. É. Tá, e aí, tu, no nosso evangelho, olha, tu escolheu uma coisa bem diferente, assim, ó, do que a gente vê. E geralmente é do Novo Testamento, né? Que o pessoal pega assim, né? E aí tu escolheu Josué, capítulo 1, versículo 9. Isso? Isso. Deixa eu ver. 1, 10, 9. Não te ordenei, se firme. Peraí, começaram. Não te ordenei, se firme e sucedido nas suas relações. De novo. A letra tá pequena. Não te ordenei, se firme e corajoso. Não temas e não te apavores, porque Yahvé, teu Deus, está contigo, por onde quer que andes. Esse versículo tem uma história. De forte. Por isso que eu escolhi ele. Ele é o meu versículo
assim como da minha família, assim como do meu pai, ele é diácono. Uhum. Meu irmão sempre viveu assim com a gente, né? Meus pais não iam tanto à igreja na época que meu irmão viveu com a gente, né? Mas sempre a gente foi ensinado com muita humildade, sabe? E as coisas que a gente não podia ter tudo, né? Uhum. Brinquedo, essas coisas, é o que a gente conseguia. E meu pai sempre contou a história do meu avô, e isso faz diferença na nossa vida, Faz. né? E numa certa época, eles foram sair e tal, e meu pai falou assim: Olha, hoje tu pode escolher uma coisa pra tu comprar? Tal. Meu irmão escolheu uma plaquinha que dizia: Seja forte e corajoso, porque o Senhor Deus é contigo. Eu quero essa aqui, pai. Eu não era nascida, tá? Eu sei essa Tá, história. aham. E aí, tá. E aquela plaquinha foi com ele pra onde ele foi. Em todo lugar. Ficava na porta do quarto dele aqui em casa. Ele foi pra Porto Alegre, levou a plaquinha. E quando meu pai foi buscar as coisas dele em Porto Alegre, meu pai trouxe a Achou a plaquinha. plaquinha. Nossa senhora. E aquela plaquinha tá lá no meu quarto agora. Aham. E até na minha formatura eu ainda escrevi isso, assim, numa carta aberta da formanda, né? Que uma vez eu tinha lido esse versículo e eu não sabia o peso que ele ia ter na minha vida, sabe? Eu Uhum. olhava, eu passava na porta do quarto do meu irmão, eu olhava aquilo ali escrito sempre. Sim, é Uma plaquinha uma antiga, lembrança do meu assim. irmão. E aí, assim, o que será que quer dizer isso? Até antes ele falecer, né? Aham. O que será que quer dizer isso, né? Tá. E ficou. Parecia não, né? A gente sabe que é Deus, né? Uhum. A gente sabe que essas são cristocidências, né? É. E que ele queria nos deixar essa mensagem, sabe? Não desanimem. Deus vai Uhum. estar com vocês, independente do que vocês tiverem que passar, sabe? E isso nos guiou toda a vida, até hoje, né? Então, é o meu versículo de vida, assim, porque a gente sabe, né? Independente da jornada que a gente tiver, vai ter pedras no caminho, né? Não vai Uhum. ser fácil. Hoje eu não vivo uma vida fácil, né? Eu tenho minhas dificuldades, né? E... Mas esse versículo aqui quer dizer tudo. Que legal, cara. Nossa senhora. É muito Como show. diz a galera, me liquidei. E depois que tu vê a história. Tá, é um versículo bonito, óbvio, né? Uhum, Mas depois que cada um traz a sua história, né? Ah, muito legal mesmo. Show de bola. exatamente. E seja forte Obrigado e por corajosa. compartilhar toda a história, né? Mas esse Aham. pedacinho, assim, Esse é o nosso é lema, assim, diferente. da família, sabe? Uhum. Seja forte e corajosa. Sempre. E aí, um dia eu vou tatuar. Ainda não Aham. tenho coragem. Minha mãe quer fazer a tatuagem comigo. Aham. Bah, mas Mas é pra ficar. isso que eu acho Pra legal da sempre. tatuagem, de ter uma história, né? E essa aí, cara, tá louco. Tem que fazer. Essa tem que É, fazer. as coisas foram Ah, fazendo sentido ao longo do tempo. isso. Exatamente. Exatamente. Tá, e assim, de tudo que a gente conversou, né? Tudo que passou. Quem é a Mari hoje? Ai, hoje eu acho que eu sou uma pessoa realizada. A Marina de hoje é realizada. Se eu tivesse que olhar para aquela Marina de 5 anos lá, Aham. né? Aquela criança lá de 5 anos e a Marina de hoje, 27 anos, eu acho que a Marina de 5 anos, meu Deus, ia falar assim: a gente passou tudo isso, sabe? E a gente tá Uhum. aqui, Aham. e a gente A tá gente conseguiu firme, superar a tudo gente isso. conseguiu superar, a gente segue firme, forte, corajosa. Uhum. Então, eu acho que eu sou realizada hoje, com certeza, por ter as pessoas que eu tenho na minha vida. Todos eu falo que são presentes de Deus, né? A gente sabe que se a gente colocar a vida em Deus, como ele fala aí no versículo, né, a gente vai ter tudo. Uhum. Talvez não seja no nosso tempo, e não é, né? Mas a gente vai ter tudo, a gente vai ter força pra seguir, né? Então, eu agradeço todos os dias por tudo que eu passei. E é uma coisa que eu faço na missa, sabe? Quando eu comungo Uhum. e tenho Jesus comigo, eu agradeço. Obrigada pela minha vida, pelos meus pais, por tudo que eu passei, sabe? Porque eu tinha que passar. Então, hoje a Marina, de 27 anos, é realizada, Uhum. né? E pronta para o que deve vier. A Marina que sonha com uma família,
A Marina que sonha em dar netos pros seus pais. Uhum. Isso é um sonho, assim, ó, porque na minha vida fez diferença, né? Sim, aham. Então, hoje eu sou com certeza realizada e ainda mais realizada em ter a oportunidade de falar pras pessoas que é preciso ser forte e corajoso. E vai ficar gravado aqui, sabia? Vai pra rede. Bom, Essa é a antes missão. de te agradecer, te dar o agradecimento final, eu vou ler aqui os nossos apoiadores, né? Os nossos grandes apoiadores. Sam, cafés e máquinas para cortesia, venda de doses e cafés especiais. Mais informações pelo 5399715205. Shopping das Baterias. Especializado em baterias de carros, motos, veículos utilitários, linha pesada, máquinas agrícolas e energia solar. Qualquer coisa que precisar, chama ali 3241-5689 ou 99704-1818. E Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo que tu precisa. Preço, qualidade e melhor atendimento. Fica na Avenida do Silveira 1569 e os telefones 3311-2735 ou 984-265823. Bom, quero te agradecer, né? Cara, adorei o papo, adorei a conversa. A minha esposa, mais uma vez, estava certa, como sempre. E não sei se quer deixar algum recado final. Antes, pedir pro pessoal, curte, compartilha e te inscreve no canal, tá? A gente já tá se encaminhando para os 700 inscritos no canal, né? Então, vamos embora. A meta é 700 agora, tá? Então, até o próximo episódio, quero ver se a gente já tá nesse número. E vamos que vamos. Com Então, certeza. deixo contigo, se quiser deixar alguma mensagem, sei lá, falar alguma coisa final. Sim, eu queria até agradecer pela oportunidade, né? Como eu Imagina. falei, eu acho uma iniciativa muito linda, assim, né? Porque falar nas redes sobre Jesus não é para qualquer um, Hum, né? Porque, tá, ok, ali na nossa vida cotidiana, tá ok, mas tu botar tua cara a tapa ali e falar e refletir, dizer que assumir esse papel, uhum, né? Então eu te admiro muito pela pessoa obrigado. que tu é, a tua família com certeza, Ah, vou fazer eu chorar né? agora também. É um exemplo de casal, de matrimônio, de família, com certeza. Se um dia conseguimos ter isso também, como vocês tem, né? Vão ter, É sim, um claro que vão. exemplo, uma inspiração, com certeza. E agradecer. Foi muito legal o papo aqui. Tô sempre à disposição, assim Uhum. como Jesus me chama toda hora. Eu tô aí. Vamos fazer sim. Vamos mais pra frente, a gente tá com outros projetos também, de fazer outros tipos de bate-papo, a gente vai fazer sim, vocês serão lembrados. Show. Vida longa pro teu projeto, se Deus quiser. Amém. Amém, se Deus quiser. E também obrigado por, não só pra ti, mas por todos também que dão essa cara a tapa também, né? Vem aqui e coloca a sua fé, coloca seus testemunhos, né? Não é pra qualquer um também. Isso é só o start, que nem eu falo sempre, né? Pessoal, obrigado. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!